Olá pessoal, meu nome é Yara Guiar, sou médica cardiologista. Sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A maioria das doenças são evitáveis e mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para ter uma boa qualidade de vida. E hoje vamos falar a respeito de um tema muito interessante que são as disautonomias. São doenças, fazem parte desse grupo, a mais conhecida chamada síndrome vasovagal. Mas antes de começar, eu queria te pedir para curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão ter informações muito legais. E para falar desse tema, eu não poderia escolher uma pessoa melhor que a doutora Patrícia Rueda. Fez medicina e residência em clínica médica na Unifesp, fez residência em cardiologia e especialização em arritmia pelo INCOR e atualmente trabalha no Hospital de Base e no Hospital do Coração do Brasil e também é fundadora da clínica Impar. Amante de samba, assim como eu. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Isso mesmo. Então, as disautonomias são um grupo de doenças que a mais conhecida seria a vasovagal. Mas vamos entender esse grupo de doenças que podem causar muitos desconfortos, não é verdade? Mas com medidas simples a pessoa pode ter uma boa qualidade de vida e recuperar essa qualidade. Mas afinal, o que são essas disautonomias? Bom, então esse nome começou a ventilar, as pessoas começaram a escutar mais sobre esse nome, né? Antes ninguém sabia e agora parece que o nome se popularizou um pouco mais. E é muito interessante a gente pensar no nome para explicar o que é a desautonomia. Então, dis é de disfunção, autonomia de um sistema autônomo, no caso, um sistema nervoso autônomo. E onde o cardiologista entra nessa, né? Entra porque o reflexo desses sintomas muitas vezes é no sistema cardiovascular. Nosso sistema nervoso autônomo é responsável pelo manejo de todas as nossas funções que a gente não consegue comandar. Então, quanto é minha pressão arterial, qual é a minha frequência cardíaca, qual a minha temperatura corporal, se eu vou suar ou não vou suar, se os meus pelos vão se eriçar porque está muito frio. Então, tudo isso quem comanda é o sistema nervoso autônomo. Da mesma forma, se o meu intestino funciona ou não funciona, quando eu tenho contrações dos meus órgãos ocos, como o útero, por exemplo, das mulheres, tudo isso é mediado pelo sistema vagal. E o outro lado da adrenalina, que são os dois lados do sistema nervoso autônomo, o vagal e o da adrenalina, é quando eu preciso estar muito alerta. Se a gente for fazer um paralelo com a natureza, por exemplo, é quando um animal está fugindo de um predador. Então, isso acontece desde seres vivos mais primitivos. E ele acompanha a gente e regula todas essas nossas funções. As disautonomias são disfunções do nosso sistema nervoso autônomo que levam a sintomas relacionados a isso. E normalmente a gente tem a mais conhecida que seria a síndrome vasovagal, mas existem outros tipos. Exatamente. Como que a gente poderia classificar isso? Bom, então a gente tem a síndrome vasovagal, que é um reflexo vagal, é uma entrada do nervo vago num momento em que eu deveria estar predominando o meu sistema de adrenalina, e aí acontece uma queda da pressão, queda dos batimentos e pode acontecer um desmaio. A gente pode dizer que esse sistema nervoso simpático, que deveria estar ativado em alguns momentos, ele é exacerbado pelo sistema parasimpático. Isso, ele é inibido e o sistema parasimpático, que é o do nervo vago, entra em ação numa hora errada. Uhum. O desmaio, ele é o próprio mecanismo de defesa. Eu explico isso para todos os pacientes, porque a gente precisa deixar a pessoa deitar para poder se recuperar, né? Então, de fato, qualquer um de nós pode ter um reflexo vagal na vida. A gente vai chamar de síndrome vasovagal quando a pessoa tem uma facilidade maior de desencadear o reflexo vagal. Além dessa situação, a gente tem os reflexos vagais que acontecem em situações muito específicas. O exemplo mais fácil, e com certeza todo mundo conhece alguém que desmaia quando punciona a veia ou quando colhe sangue. Uhum. Geralmente fala, eu sou muito fraco para essas coisas, mas não é isso, é o reflexo que acontece e acontece o desmaio como própria maneira de acabar com o reflexo, né? Então não adianta, não é uma questão de ser fraco ou não. Por outro lado, além da síndrome vasovagal, a gente tem as disautonomias que predominam o lado da adrenalina.
As principais são o POTS e a taquicardia sinusal inapropriada. POTS é uma sigla em inglês, em português se chama Síndrome Postural Ortostática Taquicardizante. Em português seria SPOT, mas todo mundo fala POTS. Muita gente tem esse sintoma. A principal queixa é fraqueza e intolerância aos exercícios. Muitas pessoas, médicos e pessoas leigas, desconhecem. Então, muitas vezes a pessoa passa por preguiçosa, ou que é muito fraca, ou que é depressiva, e na verdade é uma desautonomia aí que tira mesmo a energia dela. E além disso, a gente tem as que mexem mais na pressão. São mais comuns nas pessoas mais idosas, mas pode acontecer em algumas situações em jovens também. Então, é uma queda da pressão, especialmente quando a pessoa fica em pé. Pode acontecer transitoriamente logo que fica em pé e depois volta ao normal, ou pode ter uma queda progressiva da pressão até que o paciente ou a pessoa pode chegar a um desmaio. E você já citou no início aí que uma das causas, por exemplo, é quando vai tirar sangue, mas quais são as causas desses episódios, né, que podem desencadear esses episódios nos pacientes que são portadores dessas síndromes? Eu sempre, quando vou falar de síndrome vasovagal, eu digo da importância de entender quais são os deflagradores de crise para cada pessoa. Tem muita gente que acha que tratar vasovagal é dar água, sal e acostumar com a crise, mas não é isso. Quando fala da água, às vezes fala só do sal. Às vezes nem da água fala, né? Então, a gente entender qual é o deflagrador para cada pessoa é importante para a gente acionar aqueles deflagradores. Então, uma coisa muito típica também, cólica menstrual, especialmente em adolescentes, adultas jovens. Eu tenho que tratar a dor e a cólica menstrual para evitar que eu tenha reflexo vagal. Punção venosa, eu tenho que colher sangue ou sempre fazer os procedimentos deitado. Muito típico é permanecer em pé por período prolongado, em locais quentes, abafados. Por exemplo, em shows, né? Ultimamente a gente teve um aí que da casa de 1.000 pessoas, né? Junto nesse evento teve também o fenômeno da desidratação, que é uma coisa importante para facilitar o reflexo vagal, né? Mas se eu tivesse que listar os mais comuns, né? Permanecer em pé por tempo prolongado, locais quentes e abafados, estresse, dor aguda, então tem gente que desmaia porque, sabe, dá aquela pancada no cotovelo que dá aquela dor forte? Pode desmaiar. Prendeu o dedo na porta do carro? Também, bem comum de acontecer. Dores em cólica, tanto cólica menstrual como cólica intestinal também é bastante típico. E aí os procedimentos médicos e punções venosas. Entendi. São bastante típicos. E tem, assim, uma preferência por período de idade e gênero? Mais comum, a gente sabe que normalmente é mais comum no sexo feminino, mas pode acontecer em homens também? Como que funciona também a distribuição etária, né, no caso dessas doenças? No caso da síndrome vasovagal, ocorre principalmente no final da adolescência, ou na adolescência e no início da vida adulta, e depois nos idosos. Acomete mais mulheres que homens, mas homens também têm. Então, a gente tem que tirar esse preconceito de que é coisa de mulher só, porque senão a gente vai deixar de fazer diagnóstico em homens também. Já o POTS e a taquicardia sinusal inapropriada também estão mais relacionados às mulheres, mas é muito interessante de lembrar que estão associados a doenças sistêmicas. Então, quando eu pego POTS ou taquicardia sinusal inapropriada, eu tenho que fazer uma anamnese direcionada para o diagnóstico de algumas situações que aumentam a chance desse tipo de desautonomia. Uma delas são as síndromes de hipermobilidade, por exemplo, Ehlers-Danlos, pós-infecciosa, pós-Covid. A principal manifestação de desautonomia pós-Covid é o POTS ou taquicardia sinusal inapropriada. Que está muito frequente hoje em dia, inclusive, né, pós-pandemia. E já as desautonomias pré-históricas também estão mais relacionadas a situações clínicas associadas. As principais são diabetes e Parkinson. E existe uma relação de hereditariedade? Assim, a família inteira carrega? Não é uma condição genética, ou seja, não tem uma alteração do DNA, mas existe uma expressão familiar, sim. Então, pode acontecer. E, assim, a gente já fez um resuminho dos principais tipos, qual a faixa etária mais comum, os fatores deflagradores. E agora a gente poderia falar um pouquinho como que é feito esse tratamento a gente já falou algumas coisas, mas vamos detalhar um pouquinho mais. Bom, o tratamento, ele vai ser basicamente mesmo para todo mundo, para quem não vai faltar nunca, água.
Se não tomar água, qualquer outra medida que a gente fizer vai ser muito mais difícil. E aí a gente tem um corte de pelo menos 2 litros de líquidos por dia. Pode ser outros líquidos? Até pode. E tem um cálculo por quilo de peso? Ou você fala... Geralmente eu vou... Assim, como a maioria são adultos em peso muito parecido, não varia tanto isso. Mas aqui em Brasília é muito seco, preferencialmente 3 litros de líquido por dia. Pode ser água de coco, pode ser outras coisas? Pode ser. Só tem que tomar cuidado com líquidos muito grossos, porque eles são muito lentos para ser absorvidos, comparado com a água, né? E aí vai ser água mesmo o carro-chefe, a não ser que a pessoa tenha alguma dificuldade em tomar água. Aí a gente vai buscar líquidos alternativos. Para alguns casos, os isotônicos a gente pode usar. Mas eu prefiro não usar esses isotônicos muito comerciais, porque eles vêm com muito açúcar e muitas outras coisas junto, né? Um pouco mais de sal vai ajudar, mas o sal sozinho também não faz nada. E aí o objetivo do sal é reter a água que você tomou e estabilizar mais a pressão. E por isso que a gente fala, se você beber usar só o sal, não tem a água, não é, esse sal não vai ser não vai segurar. Perfeito. Uma outra coisa interessante de um estudo recente também é que faz diferença a temperatura da água e a forma com que eu tomo água. Interessante. Então, se eu tomar água de golinho o dia inteiro, não é a mesma coisa que eu tomar um copão de água, 500 ml, fria. Foi a melhor temperatura de água, de 2 a 10 graus, um copo de 500 ml em 2 minutos. Foi assim que foi feito esse trabalho que comparou as temperaturas de água. E aí a gente tem uma estabilidade maior quando a gente ingere de uma vez uma quantidade um pouco maior de água, ao invés de distribuir esses golinhos ao longo do dia inteiro. Água, um pouco mais de sal. Atividade física, a gente poderia falar que faz parte também do tratamento aí? É fundamental, especialmente no POTS e na taquicardia sinusal inapropriada. Sem exercício físico é impossível uma melhora sustentada. Às vezes a gente usa outros artifícios para dar condições para o paciente fazer atividade física, porque o começo, principalmente nessas desautonomias, é muito difícil. Então a gente tem que programar a atividade física, estruturar a atividade física para que essa pessoa tolere os exercícios e para que ela evolua. Mas, ao contrário de muita gente que chega no consultório desiludido ou desiludida, achando que nunca mais vai conseguir fazer nada, a gente tem que conseguir progredir os exercícios físicos e essa pessoa não tem uma limitação. Então, tem gente que chega no consultório com histórias de que disseram para ela que nunca ela ia poder ser uma atleta. E é mentira. Com a reabilitação, ela pode vir a ser. E assim, como que a pessoa, na hora que ela percebe que, porque na maioria das vezes esse desmaio, essa síncope, né, ela vai ser precedida por pródromos. A pessoa, ela sente que ela vai desmaiar. Então, como que ela poderia evitar esse desmaio? Ou não deveria evitar? Sim. Então, a gente faz toda uma mudança de estilo de vida para que ela não tenha uma crise. Mas uma vez que teve a crise, ela tem que tentar inibir o desmaio. Até porque a hora que desmaia é uma medida de recuperação, de proteção, só que ela é uma medida um pouco bruta, drástica. Né? Drástica. Então, eu posso cair e me machucar. Se eu puder evitar a queda e a perda de consciência, é muito melhor. E a outra coisa importante é que quanto mais rápido eu interrompo o reflexo vagal, menos eu fico com sintomas depois, aquela ressaca ruim de ter um reflexo vagal. Então, perceber os sintomas, a gente pode fazer algumas manobras que a gente chama de contraposição, que apertar as mãos, puxar uma mão contra a outra, contrair o bumbum e a coxa. Isso aumenta o retorno de sangue para dentro do coração. Mas se a crise for muito intensa, o melhor é sentar ou deitar. Só se levantar após recuperação completa dos sintomas e, de preferência, só ficar em pé depois do copão de 500 ml de água fria. Certo, em 2 minutos. E eu acho que, como é uma doença que tem um desmaio, né, assusta bastante, e muitos pacientes chegam no consultório muito assustados, né, com a doença. Mas as pessoas podem morrer de desautonomia? Desautonomia não mata. A grande questão é eu preciso estabelecer o diagnóstico. Então, quando chega um paciente com desmaio no nosso consultório, nosso dever como cardiologista é separar quem são os pacientes que podem morrer, e aí são os que têm arritmias ou doenças cardíacas, dos que não têm nada cardiológico, e aí a gente vai entrar no território da neurologia e outras áreas, dos que têm desautonomias. As desautonomias são por si só condições benignas, o que não significa que é muito chato ter desautonomia. Pode ser bem desconfortável. Exato, mas morrer, não morre. Às vezes, só de saber disso, algumas crises a gente já melhora, né? O estresse já cai bastante. E existe uma cura? Falar assim, a pessoa falar, nunca mais voltei?
ou faz parte de um grupo de doenças crônicas que existe um controle, né? Que a gente sempre fala a respeito Eu disso. costumo mais classificar as desautonomias, é claro que é uma condição de saúde, mas mais do que buscar uma cura, a gente tem que buscar um controle. É uma condição, é um funcionamento diferente do seu sistema nervoso autônomo, mas não é uma doença propriamente dita. A cura ou o controle vai depender de que tipo de desautonomia eu estou falando. Vasovagal, em geral, eu consigo controlar e depois o paciente vai ficar muito bem, sem muitos sintomas. Alguns ainda continuam tendo muitas crises ao longo da vida e aí a gente vai rebuscando um pouco esse tratamento, além das medidas comportamentais. No caso do PODS e das desautonomias em que a pressão cai, vai depender do que levou à desautonomia. Então, quando a gente tem, por exemplo, diabetes, Parkinson, que levam à hipotensão ortostática, a queda da pressão, se eu não controlar bem as doenças que levaram a esse sintoma, eu vou ter muito mais dificuldade. Então, passa muito mais por um controle do que por cura. E o POTS e a taquicardia sinusal inapropriada, eu vou conseguir um bom controle, possivelmente enquanto eu estiver conseguindo manter a atividade física. Acho que é isso. Queria falar mais alguma coisa? Acho que a gente abordou bastante, assim, o tema. E eu queria deixar ali, aqui, como mensagens finais, né? Que as desautonomias, elas são doenças que, apesar de bem desconfortáveis, elas, você não vai morrer especificamente da desautonomia, e com medidas simples, como beber água, fazer atividade física, cuidar do estresse emocional, essas doenças podem ser bem controladas. E existem sistemas de reabilitação com fisioterapeutas habilitados. E apesar de muitas pessoas não conhecerem, você pode viver com uma qualidade de vida excelente. Então, Paty, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o convite. E eu queria pedir mais uma vez para vocês para curtirem, compartilharem esse vídeo, levar para mais pessoas que têm esses problemas de saúde. E esse foi mais um Por Você de Coração.